acho que nós temos tido uma visão de cultura muito restrita. Cultura passa a ser aquilo que o Ministério da Cultura faz, ou cultura passa a ser obra de artistas, de poetas, de escritores, de compositores, né, de festivais. Quando, na verdade, a cultura é a alma de uma sociedade. É através da cultura que você constrói, reconstrói e destrói uma sociedade. Porque a cultura é o campo dos valores, o campo dos princípios, é o campo da ética, né? A cultura não são só ideias, são comportamentos, são práticas, né? É uma percepção e uma invenção e reinvenção permanente do mundo. Algumas formas de expressão da cultura são mais notáveis, principalmente na realidade brasileira, onde, por exemplo, a música sempre teve um papel fundamental, onde o teatro, o cinema, quer dizer, mesmo a economia, que aparentemente é tão distante da cultura, cada cultura produz um tipo de economia, né? Cada cultura produz um tipo de política, produz um tipo de gente, produz um tipo de psicologia, porque cultura é gente, cultura é pessoa, cultura é emoção, é sentimento, cultura são ideias, né? E cultura é fundamentalmente essa relação que nós estabelecemos com o mundo, com o planeta e com as outras pessoas. Bom, eu acho que cidadania é a palavra-chave do nosso tempo. Cidadania é a expressão de direitos, é a expressão de deveres, é a expressão de ação, é a expressão de alguém que não espera que o mundo aconteça de cima para baixo, nem dos outros para você. Quer dizer, é alguém que tem um papel ativo, consciente, criativo e livre na construção de uma nova sociedade. Quer dizer, cidadania é uma força de transformação, mas que só é efetiva na medida em que cada pessoa toma uma iniciativa. Nós estamos propondo uma ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Mas, na verdade, todos os aspectos da nossa vida e da nossa sociedade são resolvidas através da prática da cidadania. Não é o Estado que salva a sociedade, é a sociedade que impõe ao Estado uma determinada política. Não é o presidente que é a figura mais importante da República, é o cidadão, a cidadã, que são os mais importantes da República. E isso é que constitui uma cultura democrática. Por isso, a difusão dessa ideia, a difusão desse conceito e principalmente a difusão dessa prática da cidadania é a grande esperança de que nós possamos ter uma sociedade democrática e um país totalmente diferente do que ele é agora. Não é milagre, não é fantasia, ela é realidade, mas ela depende de cada um. Eu acho que a gente colocar isso na história é importante, né? A cultura dominante neste país foi uma cultura que eu chamaria de caráter estatista, né? Tudo vem do poder público, tudo é o Estado, tudo é a nação, e a sociedade civil e o cidadão são derivados, né? São simplesmente resultados dessa ação do poder público. Dentro dessa concepção, o principal cidadão é o presidente, o principal cidadão é a autoridade pública. Nessa visão que nós estamos colocando, que é a visão democrática de cidadania, o cidadão que constrói a democracia é o contrário. Todas essas autoridades decorrem do exercício da cidadania de todos. Quer dizer, eles são delegados de uma função ou de um cargo ou de uma tarefa que a sociedade definiu e entregou a eles, e que tem o direito de definir, de cobrar e de depor.
incrível que alguém sinta ou pense e haja que porque ele foi eleito, ele tem o direito de, a partir daí, fazer tudo que lhe dá na cabeça. Ele foi eleito segundo um programa, segundo uma Constituição e segundo determinados deveres que foram colocados para ele fazer. Quer dizer, nós estamos pensando num cidadão ativo não somente de 4 em 4 anos, mas um cidadão ativo 24 horas por dia. Elege um presidente, ele não correspondeu, impeachment. Elege um governador, ele não correspondeu, impeachment. Assim com o prefeito, assim com os deputados, assim com o vereador. Eu acho que a maioria dos brasileiros que são marginalizados e excluídos da vida social, ele escuta muito falar sobre os seus deveres. Isto é, ele tem que trabalhar, ele tem que ser honesto, ele tem que sustentar a família, ele tem que ganhar a vida, né? Ele tem que estudar, etc. Mas ele não tem muita consciência, é uma consciência ativa, militante, dos seus direitos. Toda pessoa no Brasil deveria saber que a maioria dos seus direitos estão sendo violados por essa sociedade. Porque se uma pessoa não tem consciência dos seus direitos, e só tem consciência dos seus deveres, ela é uma pessoa escravizada, ela é uma pessoa subjugada, dependente, ela é inativa nesse ponto de vista. Quando uma pessoa adquire a consciência dos seus direitos e luta pelos seus direitos, ela começa a transformar a realidade ao seu redor e a transformar a realidade do seu conjunto. Então, eu acho que direitos e deveres têm que caminhar juntos. A cada direito corresponde um dever e vice-versa. A cada dever corresponde um direito. Um deles, e o mais importante no Brasil de hoje, é o direito ao trabalho, porque é através do trabalho que as pessoas têm como viver, né? Têm como sobreviver com dignidade, têm como ter recursos para alimentar a si e aos seus. Sem trabalho, a pessoa está praticamente a caminho da marginalidade, a caminho da indigência. E esse é um grande problema que aflige a nós no presente, já afligiu no passado, e se nós não mudarmos a situação do país, essa situação vai piorar. Eu acho que se nós colocarmos as coisas nos seus devidos lugares, isto é, a prioridade do cidadão, né, a prioridade da sociedade, a dependência do Estado para com a sociedade, a subordinação dos interesses dos poderes locais, estaduais e nacionais à vontade soberana da sociedade, nós então podemos definir com muito mais clareza qual é o dever do governo, qual é o dever do Estado. O dever do Estado é servir, né? É produzir o bem comum, é fazer tudo para que a vontade da maioria e respeitando as minorias e as diversidades existentes na sociedade sejam realizadas. Os deveres do Estado brasileiro estão praticamente contidos na Constituição de 88, que é uma Constituição avançada, apesar de todas as críticas que você possa fazer a ela. O Estado tem o dever de propiciar a todos os cidadãos, né, a educação, a saúde, a habitação, a segurança, a paz, né? Esses deveres são deveres que somente o poder público tem condições de garantir. Eu, como cidadão, não tenho condições de garantir a segurança de todos, mas o Estado tem, e, portanto, isso é um dever dele. Deveres que ele realiza em função de um mandato que nós demos. E, como eu disse, nós podemos dar e tirar. Isso aí não é uma via de uma mão só, isso é mão e contramão. Nesse sentido, o impeachment do Collor foi uma lição que deveria ser sempre lembrada por todos os governantes.
a todos os níveis, né? De que aquele que me coloca no alto pode me descer do alto, com igual direito e sem praticar nenhuma violência. Modernamente, já desde muito tempo também, que nós temos 4 formas ou 4 espaços de formação das pessoas e, portanto, de formação da cidadania. O primeiro e o mais imediato é a família, né? Você aprende desde criança com seus pais, com seus parentes. Você, de alguma maneira, e basicamente, você é educado pela sua família. Imediatamente depois, você entra na escola, que é uma outra instância, que é uma outra forma de socialização, de aprendizado, de capacitação, de formação. Depois você tem o trabalho, que é um outro ambiente, um outro momento da educação e de exercício da cidadania, onde você fica, cada um de nós fica 8 a 10 horas por dia. A empresa, e portanto o trabalho, né, ele é um espaço extremamente importante para a formação da cidadania. Daí a responsabilidade social da empresa. Uma empresa não pode ser simplesmente uma empresa de produção de coisas. Ela tem que ser um espaço de educação, reeducação, capacitação, recapacitação de pessoas. Uma empresa que não corresponde a isso, ela está faltando com uma função essencial. Inclusive que no médio e longo prazo garante a própria sobrevivência da empresa. E finalmente nós temos a mídia, que hoje em dia tem um papel de informação, de educação extremamente grande. Talvez nunca na história da humanidade nós tenhamos tido um fenômeno como esse. Você hoje, quando liga a televisão, você está conectado com o mundo. A mídia teria que ser amplamente democratizada também, porque ela é essencialmente um serviço público. Inclusive porque a mídia, de modo geral, principalmente a mídia televisiva, que hoje é a mais importante, apesar de que não é a única, ela é uma concessão do poder público. Portanto, ela tem uma obrigação de ser ela também pública e de estar a serviço do conjunto da sociedade. Agora, quem subestima a mídia está hoje, eu acho que, fora do tempo e do espaço. E a mídia não é um bloco monolítico, a mídia é um espaço de disputa permanente, né, de novas ideias, de presenças, de constituição e desconstituição de atores sociais. Ela pode ser um espaço de edificação e um espaço de destruição. Agora, quem controla isso? Eu acho que nós levamos bastante tempo para perceber a importância da mídia, mas é chegado o momento de recuperar esse tempo perdido e de sermos ativos também em relação à mídia, de sermos interativos com a mídia. Por isso que eu, por exemplo, como articulador da ação da cidadania, eu sempre dedico uma boa parte do meu tempo a falar para a rádio, a falar para jornal, a falar para a televisão, a nunca negar tempo e espaço para essa atividade, porque é através disso que a gente se comunica, né? Que a gente comunica as ideias, as propostas, que a gente faz e elabora movimento. Então, essas empresas, como o próprio banco, que tem a sua mídia interna, ela deveria, a meu ver, dar a maior importância a esse instrumento, porque é aí que se formam as opiniões, né, que se mudam as práticas, que se transformam os valores, nesse espaço de comunicação. Eu tenho a impressão que, se nós tomarmos os últimos 20 e tantos anos, principalmente o período da ditadura, o que foi feito, e agora no período da democratização, eu acho que claramente existem duas realidades distintas, né?
No período da ditadura, a educação e a comunicação foi vista como um método de controle e de formação de um determinado tipo de visão que eu considero que tenha sido essencialmente autoritária e estatista, né? O que existe é o Estado e você, como cidadão, é responsável pela segurança nacional. Mas a segurança nacional era a segurança do Estado, era a segurança do poder, não era a segurança do cidadão. Então, todos esses cursos e essas formações, essas capacitações, toda a ideologia explícita nesse período foi uma ideologia de cunho autoritário, né? Não havia grandes diferenças entre o que se ensinava no Brasil, o que se propunha no Brasil e o stalinismo, ou entende qualquer outra ditadura. E isso foi um fenômeno brasileiro, latino-americano e mundial, né? Que coloca essencialmente o cidadão como parte subordinada do Estado e da nação. Primeiro a nação, depois o Estado, depois você. Essa cultura, ela produziu o pior que se poderia imaginar, porque ela despolitizou a política, ela despolitizou o cidadão e ela descomprometeu o cidadão com a sorte de tudo, porque já tinha um chefe, tinha um líder, tinha um presidente, tinha um general, né? Ora, se tem todo esse mundo tomando conta de mim, por que eu vou tomar conta dos outros? No momento em que se dá a crise da ditadura e que se abre o processo de democratização e que as pessoas podem se manifestar, que acabou a censura da imprensa, que a imprensa começou a falar sobre tudo, que destapou, digamos assim, tudo que havia sido encoberto durante esse período, que a realidade social, que a realidade da miséria, da fome, que a corrupção, que os desmandos, tudo isso virou notícia e continua virando notícia a cada momento. Então é óbvio que houve uma mudança, e eu diria para melhor, de todo o clima de educação, de formação, de capacitação das pessoas. Porque você passou a ter um contato direto com a realidade, né? Não mais um contato filtrado, censurado da realidade, e a ênfase foi mudando, e está mudando cada vez mais, do Estado para a sociedade. O importante passa a ser a sociedade, o importante passa a ser a cidadania, o importante passa a ser aquilo que você deseja, faz e quer fazer da sua vida e da vida do país. Quer dizer, era como se a soberania tivesse sido transferida da nação e do Estado para o cidadão. Soberano é o cidadão, não é o Estado nem a nação. A nação e o Estado só são soberanos em decorrência da soberania do cidadão. A diferença entre o passado e o presente é que no passado nós éramos prisioneiros. No presente nós estamos num processo de libertação e de reencontro de nós conosco mesmo, de nós com o nosso destino, né? E de nós com as nossas responsabilidades. Olha, o treinador, o educador no caso, ele sempre tem alguns objetivos, né, definidos que ele persegue, ou que a empresa persegue, e que às vezes são objetivos muito técnicos, muito limitados, né? Você prepara determinadas pessoas para determinadas coisas. E eu acho que o grande desafio do treinador e do capacitador é dele saber ligar as questões concretas, técnicas que têm que ser transmitidas, que cada um tem que saber, com o contexto em que essas coisas se dão e com as questões mais gerais.
Ela não pode ser totalmente despreparada para uma função específica preparada para uma função específica e totalmente despreparada para o resto. Na verdade, você está formando de um lado robôs e de outro lado idiotas. Porque nós não somos... eu acho que não existe coisa mais triste para uma pessoa que ser somente especialista, né? Que sabe fazer somente uma coisa. Nós somos seres genéricos. Nós somos parte de um mundo muito complexo, muito amplo e muito diversificado. Com o Fordismo, né, a indústria pensava que podia ensinar cada homem ou cada pessoa a fazer uma parte do processo. Então, você aprende a torcer um parafuso e você torce parafuso durante o resto da sua vida. Uma mão de obra completamente desqualificada para as mudanças, desqualificada para a complexidade da vida. Então, na medida em que se mudava o processo produtivo, você ia tendo que fazer mudanças e mudanças e mudanças na qualificação. Mas aí você descobria que as qualificações anteriores, que o treinamento e a capacitação anterior, eram insuficientes. Tanto que elas tinham que ser revisadas, tinham que ser reelaboradas. E, portanto, noções de cultura ou uma ideia de cultura geral faz parte de uma capacitação. Eu acho que, visto dentro dessa visão mais ampla e mais complexa e mais rica, a capacitação e o treinamento estão diante de desafios que são absolutamente modernos e inevitáveis. Então é preciso de abrir a cabeça, eu acho, tanto das pessoas que são técnicas e que estão organizando esses processos, quanto das pessoas que vão receber desde o início, de que elas estão, no fundo, diante de um processo de humanização. Eu acho que uma das noções mais ricas que a gente desenvolveu nessa última década, e principalmente com os avanços da astronáutica, com o homem pisando na Lua, com nós buscando outros planetas, hoje com a discussão de se existe ou não existe seres, né, extraterrestres, que é cada vez mais séria, eu acho que a grande aquisição desse período todo foi nós, de repente, descobrirmos que nós somos cidadãos além da Terra, que é o universo, mas que a Terra é o nosso mundo concreto. Hoje, quando você vê o noticiário, lê e vive e sente, você percebe que você é parte de um planeta que está totalmente interligado. O mundo animal com o mundo vegetal, as florestas com as cidades, a chuva com a seca, né, com o inglês, com a Bósnia, com os árabes, enfim, todos nós fazemos parte de um mesmo caldeirão, né, que tanto pode ser um caldeirão da vida como pode ser um caldeirão da morte. Pois bem, essa noção de que nós somos parte do globo é que eu chamo de globalização da nossa percepção, né, da nossa vida. Acontece que, ao lado dessa globalização, que eu chamo de globalização positiva, de abrir os horizontes e perceber essa realidade, existe uma outra globalização que é feita e realizada fundamentalmente, já não mais pelos estados nacionais, pelos governos, mas que é realizado pelas grandes corporações transnacionais. Em cada setor, 4 ou 5 grandes corporações têm um controle sobre as vidas e os destinos da maioria da população. Essa globalização, ela é um grande perigo para nós, porque ela pode, primeiro porque ela é baseada na lei do mercado, ela é baseada
na busca, sem limites praticamente, do lucro, né? E o lucro guia, orienta todas essas ações. Então, é fundamental que nós restabeleçamos ao nível das empresas, da atividade econômica, da atividade de cada um, o princípio da ética e responsabilidade pelo todo e de participação de todos. Então, essa globalização que a gente chama hoje, que é a modernização, a abertura, o processo de privatização passa por isso e tudo mais, ela tem que ser controlada pelo povo, ela tem que ser controlada pela sociedade. Ela é um animal que tem que ser domesticado. Então, essa abertura ingênua, entende? Dizer, vamos nos abrir para o mundo, sem controlar essa abertura e sem definir aquilo que é o interesse da sociedade brasileira e as necessidades da sociedade brasileira, é um ato suicida, é uma política suicida. O que eu temo nesse processo é um certo deslumbramento, né, de alguém que confunde as duas coisas. De um lado, a globalização tem outros interesses e que não são necessariamente os nossos, que são esses macro interesses da economia mundial. Eu creio que as europeias, né, e principalmente a centopeia, que é o segundo, que sonhava, que é um livro escrito para crianças, ele trabalha exatamente esse sentimento de solidariedade, né, de que a pessoa sozinha não pode fazer tudo o que sonha, mas com os outros pode transformar muito dos seus sonhos em realidade. Essa é, digamos assim, a lição que está contida nessa historinha, né? E assim, mil outras coisas que cada um de nós pode fazer com os outros, com a participação dos outros, e que às vezes sozinhos não fazemos. Aliás, sozinhos nós não fazemos nada. Na concepção que nós temos de democracia, a solidariedade é um dos 5 princípios, né? O primeiro é liberdade, o segundo é igualdade, o terceiro é diversidade, o quarto é participação e o quinto é a solidariedade. Nós confundimos a solidariedade com caridade e nós achávamos que caridade era sempre uma coisa meio piegas, uma coisa meio assistencialista, paternalista, né, que na verdade ocultava, mas ela se faz com a nossa ação, né? Ela se faz com a nossa manifestação. Ela não pode esperar 10 anos ou 20 anos para se realizar, ela tem que ser realizada sempre agora. O primeiro ano da Ação da Cidadania foi essencialmente em cima da questão da fome e da comida. Foi o período do ticket-refeição, né? Todas as pessoas descobriram que podiam matar a fome através do ticket-refeição. Mas é óbvio, e nós sabíamos e dizíamos, que distribuição de comida só não resolve o problema da fome e muito menos da miséria. Quando nós avançamos mais nesse tema, surgiu um terceiro, que também foi incorporado, que é o da terra. Nós dissemos, sem democratizar a terra não vai haver democracia no país, porque não existe coisa mais concentrada no país que a terra. Bom, esses 3 temas juntos, eles constituem hoje o núcleo da campanha. E hoje, neste ano, nós estamos querendo mobilizar especialmente os jovens, crianças e jovens, que revelaram um grande entusiasmo pela campanha, e os chamados idosos, que na verdade não são tão idosos assim, que muitas vezes estão marginalizados e ignorados pela sociedade. Então, eu sei que o Banco do Brasil, por exemplo, tem associações, tem aposentados, né, jovens e fortes, que podem ser e capazes, habilitados, né, profissionais de grande competência, que podem nos ajudar. A maior tranquilidade em afirmar, e aliás vem afirmando isso desde os primeiros dias, de que a ação da cidadania e seu desenvolvimento rápido e nacional, ela é iniciativa do Banco do Brasil.
E aí eu distingo, né, a direção que deu apoio ao desenvolvimento da ação da cidadania, que abriu as portas, que mobilizou. Eu fiz dezenas de reuniões com a presença, na época do presidente, né, a supervisores, a gerentes, a funcionários, etc., abrindo a mídia interna, né, estimulando a participação dos funcionários. Mas, essencialmente, eu acho que se não tivesse havido a resposta que houve de parte dos funcionários, dificilmente a direção poderia ter realizado o que realizou. Os funcionários não só aderiram, mas como tomaram iniciativas em todos os lugares, que eu acho que é um capítulo que não se acabou. Portanto, eu aproveito, inclusive, esse vídeo para reafirmar a minha esperança, a minha expectativa de que o banco, se não parou, que não pare, e se parou, que retome, né, esse caminho, porque nós temos que construir este país de uma forma diferente. Essa responsabilidade é nossa, nós não temos que transferir para ninguém. Não simplesmente como uma obrigação de cada um, mas com entusiasmo, com criatividade, com força, com energia, né, e com alegria, superando as dificuldades, superando os problemas, inventando formas, mas fazendo essa ação que é nossa.